Desertificação. Pode até parecer um termo distante da gente, mas estudos da Universidade das Nações Unidas sobre a desertificação estimam que nos próximos 10 anos, até 50 milhões de pessoas no planeta terão que migrar de suas regiões por consequência de ecossistemas secos, causados pela perda da cobertura vegetal natural, por erosão do solo e deterioração dos recursos hídricos. O semiárido brasileiro, localizado na região nordeste e no norte de Minas Gerais, tem uma área de quase 1 milhão de quilômetros quadrados. E eles já estão tomando providências para que isso não aconteça por lá. Ou seja, esse não é um assunto assim tão distante de nós. Com o solo infértil, o desenvolvimento da agricultura é prejudicado. Quando a produção de alimentos diminui, aumenta a fome e a pobreza. Além disso, os moradores, os agricultores, os pecuaristas, muitas vezes deixam as suas terras e vão viver em outro lugar. 70% da população que vive na região semiárida do país está abaixo da linha da pobreza. O desafio de lugares como Petrolina, em Pernambuco, banhada pelo Rio São Francisco, é encontrar soluções para o desenvolvimento social e econômico da população. Este aqui é o município de Petrolina, onde está concentrada grande parte da agricultura irrigada, aqui no submédio de São Francisco, no coração do semiárido brasileiro. Aqui é a cidade de Petrolina, a área urbana. Aqui tudo que está em vermelho aqui que aparece são áreas de agricultura irrigada. E aqui, toda essa parte aqui que vocês estão vendo nesse tom claro, aí são áreas de sequeiro, área onde se cultiva e se pratica uma pecuária totalmente dependente de chuva. Aqui estamos num ambiente semiárido onde ocorre, na atualidade, um processo de desertificação. Isso começou com o desmatamento, a retirada da cobertura vegetal que aqui existia e que expôs esse ambiente a todas as intempéries da natureza. Uma forte insolação, que aqui neste ambiente tem uma insolação muito forte, de 2.500 a 3.000 horas por ano. É exposto também às chuvas, que são poucas, mas são concentradas em 2, 3 meses do ano. Então começa a ter grandes processos de compactação do solo, porque a chuva também compacta. Tem um problema de erosão que leva essas camadas pouco a pouco do solo e também leva o que tem de bom na terra, que é a matéria orgânica e os nutrientes para as plantas. Então daí começa a aparecer processos que reinam nos desertos. Embora não tenhamos desertos no Brasil, mas já temos áreas, e muitas delas, como esta, no nordeste semiárido, que denotam que estamos em processo de desertificação. E isso é muito grave e muito difícil de recuperar. No ambiente como este, em que o solo se encontra com uma situação como esta, aqui fica muito difícil para o agricultor tirar o seu sustento. Aqui é muito difícil você praticar uma agricultura ou uma pecuária que te dê pelo menos um nível de qualidade de vida mínimo, para que você não tenha que sair desse lugar, do seu ambiente, né? Viveu aqui a vida inteira e de uma hora para outra ter que sair. Quer dizer, você perde toda a sua cultura, você perde toda a sua relação de amizade com as pessoas, você perde a sua relação com esse próprio ambiente e vai para um lugar estranho, justamente porque você chega numa condição como essa. O chamado Vale do Submédio São Francisco está localizado entre os paralelos 8 e 9 do Hemisfério Sul e hoje é uma importante região produtora de vinhos finos no Brasil e exterior. Esse é o único lugar do mundo a elaborar vinhos de qualidade em condições semiáridas, com possibilidades de 2 safras por ano. Nesse ambiente você verifica que do lado você está tudo verde, tudo, né, com a pujança de vegetação. Isso se deve ao que chamamos de irrigação. Então a gente tem uma grande área de irrigação nessa região que proporciona uma fruticultura, basicamente fruticultura irrigada, que dá uma sustentação econômica muito boa e dá uma geração de emprego e renda, que é muito importante. Mas a gente tem que verificar que 95% da área do semiárido, ou mais do que isso, ela se dá em agricultura de sequeiro, dependente de chuva. Então a gente tem que ter práticas e técnicas para esse produtor, para essas pessoas que vivem nesses ambientes, conduzirem as suas plantações e os seus animais, porque nestes locais a irrigação não chega, então tem que se conviver com a agricultura dependente de chuva. A irrigação, assim, como uma atividade produtiva na região, começou nos anos 70. E com o passar do tempo, começou a se especializar essa região, e com o advento da especialização e também do aprimoramento das técnicas de irrigação que se instalaram nessa região,
Então se conseguiu trazer uma tecnologia que, claro, que a gente desenvolveu muito, mas também a gente adaptou de Israel, da Europa de uma maneira geral, e está aplicando aqui. E aqui é uma atividade que gera emprego e renda para a população local, nos seus diversos níveis de escolaridade, e que de forma permanente. Concorda, Ricardo? Exatamente. Ou seja, não é ocasional. Aliás, o fato de produzir o ano inteiro garante também que os empregados têm emprego durante o ano inteiro. Porquê? Porque se for, digamos, uma produção centralizada em algumas épocas do ano, como é na Europa ou até mesmo no sul do país, Argentina e Chile, em que tem aquele trabalho temporário na época da safra, é óbvio que tem todos os outros trabalhadores também fazendo a poda e fazendo o próprio maneio da planta, mas tem mais concentração de mão de obra durante a época da safra. Aqui a safra é feita durante o ano inteiro. O próprio vale tem essa característica, que no mesmo dia podemos ir a vários locais na vinha, ou seja, vários lotes que não estão no mesmo estado fenológico, e verificar todos os 4 principais estágios de evolução da própria planta. Aquilo que seria, por exemplo, na Europa, o inverno, a primavera, o verão e o outono. Em outras palavras, a gente encontra aqui uvas podando, uva vegetando, uva para colhendo. Exatamente. Aqui se trabalha com a irrigação localizada, né? Exatamente. De gotejamento. É uma irrigação eficiente, porque só dá a quantidade de água que a planta precisa. Funciona como um relógio. Ela estando no início, começando a abrolhar, eu vou adicionar água numa quantidade um pouquinho mais elevada. A partir do momento em que ela já começa a fase do pintor, ou seja, que o bago perde a cor verde e vai passar para esta cor, que nem este cacho daqui, eu corto completamente a irrigação. Para quê? Para que ela converta a água que tem dentro do bago em açúcares e que quando nós vamos colher esteja numa concentração de aromas, de cor lá no seu interior. Isso se reflete na qualidade. Na qualidade dos vinhos, exatamente. Você pode me servir um vinho branco, por favor? Apesar dos exemplos de sucesso, a desertificação em algumas regiões do país é bem real. A solução para o problema precisa e deve ser discutida no Brasil e no mundo. As uvas do São Francisco e a variedade do plantio das famílias de Minas Gerais fazem com que o solo não seja prejudicado e, por isso, merecem um brinde. Mas não existem soluções mágicas para que um deserto volte a ser verde depois que o equilíbrio do lugar já foi destruído. Por isso, nós precisamos que o desenvolvimento seja sustentado em práticas que conservem o meio ambiente. Por que não gosta de manga? Porque ela me mela toda. Você bota na boca e escorre tudo. Qual é a fruta que você mais gosta? Banana. Por que você gosta de banana? Porque ela é gostosa e é amarelinha. E a banana é fácil, né? Porque você tira a casca, não suja a mão, pode comer e a casca ainda é biodegradável. Sabe o que é biodegradável? Não. É que você tira, joga no meio ambiente e o próprio meio ambiente recolhe aquilo ali e transforma em insumo para uma próxima plantação, para uma próxima plantinha que vai crescer. A minha professora fala que quando você joga a casca de qualquer alimento, vira adubo para uma planta.